Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma palestra, mais um encontro, um bate-papo, uma troca de ideias, né, sobre gerontopsicomotricidade. Sejam todos bem-vindos, quem se colocou, se propôs, né, ou está chegando agora, ou lembrou, né, desse nosso encontro, dessa palestra sobre gerontopsicomotricidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Gabriela Rangel Luz, sou terapeuta psicomotora dimensional, trabalho com todas as idades da mulher gestante, bebezinho, passando pela criança, o adulto e o idoso maior. E hoje estou aqui para um segundo encontro, né? Esse é o segundo encontro sobre gerontopsicomotricidade. Eu não sei quem conseguiu assistir o primeiro encontro, que nós demos eu falei um pouquinho da minha história de vida com relação ao campo profissional e essa matéria, a gerontopsicomotricidade, né? Como é que eu cheguei até esse momento de estar aqui hoje com vocês, né, conversando, trocando ideias sobre a gerontopsicomotricidade. E hoje eu vou dar continuidade, porque no primeiro vídeo que está lá no meu canal Gabriela Rangel, Psicomotricidade Dimensional no YouTube, se você quiser você pode ver a primeira palestra, que conta um pouquinho dessa minha história realmente com o universo, né, da terceira idade, da gerontologia, né, do geronte, do envelhecimento humano. E hoje a gente vai dar continuidade tocando em alguns tópicos, né? E com a novidade que eu tenho para trazer para vocês, que é um curso e um e-book que será lançado sobre esse assunto. Então, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde a todos, né? E vamos começar aqui a nossa conversa, tá bom? Bom, vamos lá, só recapitulando um ponto que eu acho fundamental para a gente dar andamento à nossa conversa aqui hoje, né? Gerontopsicomotricidade, a palavra geronto vai remeter a todo o campo das ciências humanas que trabalham com o envelhecimento humano. Quando eu falo um campo, é porque a gerontologia, que é a ciência hoje, que estuda, que aprofunda, que abarca saberes, né, que promove troca de conhecimentos e troca de práticas profissionais das mais variadas, né, pensando no envelhecimento humano, é a gerontologia. E a psicomotricidade, que eu já venho falando um tempinho, já venho apresentando para vocês um pouco dessa ciência, dessa técnica, dessa terapêutica de trabalho, né? O nome também fala um pouquinho, né? Tem gente que fala, nossa, que palavra, eu nunca ouvi falar. Ainda tem muito isso no Brasil, né? Pelo menos aqui no Sudeste, eu estou falando da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Capital, então, portanto, a gente está no Sudeste do país, mas hoje essa ciência, né, ela está bem mais avançada do que no início, quando ela chegou aqui, por volta dos anos 70, né, 80. Hoje, né, nós já temos a felicidade de ter a profissão reconhecida, né, foi reconhecida o ano passado como mais um campo de profissional, né, do campo das profissões brasileiras nacionais, tá? Então, estou muito feliz com isso, porque é um avanço para o nosso campo de trabalho, né? Bom, então vamos lá. Psicomotricidade, para quem não assistiu a primeira palestra, eu não vou voltar tudo, mas eu vou realmente dar uma pincelada, só para a gente não entrar no assunto com um termo muito pouco conhecido. Psicomotricidade, psi, vai falar do campo emocional e do campo mental, né? Psi, tudo que é dessa esfera da psique humana. Então a gente vai falar do campo cognitivo, do campo neuroafetivo, né? Do campo afetivo,
pensando, agindo e sentindo, né? Então, é uma terapêutica, é um campo que trabalha com a saúde humana, que vai estar disposto, aberto e acompanhando o desenvolvimento, né, e as expressões do homem, como eu digo, esse homem, o ser humano, né, em movimento, com as suas expressões, com os seus simbolismos, com a sua cultura, né, agindo, pensando e sentindo. Então, se a gente está falando aqui do assunto gerontopsicomotricidade, eu vou falar desse ser humano na faixa, né, de uma temporalidade, entrando para o que a gente chama, né, da terceira idade ou da gerontologia, né, que é o envelhecimento humano, mas essa curva do envelhecimento humano, ela não é, na verdade, um início em determinada idade, ponto final, né? Claro que a gente foca alguns segmentos de faixa etária até para a gente poder se dedicar, poder pensar, poder abrir caminhos também, né, para se ter esse ser humano pensado, né, sentido e olhado, acompanhado nessa faixa de tempo, né? Porque se a gente fala da infância, você vai lá no ser humano na sua primeira fase. Se a gente fala em juvenil, você já vai, né, se remeter a uma outra etapa. Se você fala do adulto, do jovem, você já, né, já também entra, né, num contexto. Se você fala do adulto, você começa, inaugura essa faixa que, né, que vai estender e aí, né, ela vai entrar pelo campo do estudo e aprofundamento sobre o envelhecimento humano. Que, na verdade, como eu coloquei na primeira palestra, na verdade mesmo, esse envelhecimento ou esse desenvolvimento humano, ele, na verdade, se a gente for pensar, é desde a vida intrauterina, né? Do desenvolvimento daquele feto, depois daquele bebê, daquela criança, daquele jovem, daquele adulto. Então, não é segmentado, tá? Então, a ideia de psicomotricidade, gerontopsicomotricidade, é uma técnica, uma ciência, é uma forma de trabalhar e acompanhar a saúde do ser humano, né, com essa abordagem. E aí, gente, é muito interessante, porque se a gente for pensar, né, isso aqui é até um cartaz de um curso que eu dei alguns anos atrás, que fala vivências e reflexões em psicomotricidade. Por quê? Porque nós temos o campo da educação, nós temos o campo da reeducação e nós temos o campo da terapia, das terapêuticas. Esses três campos de trabalho, a psicomotricidade, ela entra, né? Se a gente for pensar na gerontopsicomotricidade, quando a gente fala, por exemplo, da educação, né? Oi, Iracema, seja bem-vinda, que bom que você está aí, né? Eu estou conseguindo enxergar, porque a letra é muito pequenininha lá, mas eu estou aqui, né, diante da tela, né, da gravação, mas eu estou vendo que a Iracema chegou. Seja bem-vinda, tá? Então, gente, aí voltando um pouquinho, se eu estou falando da gerontopsicomotricidade né, no caminho da educação, é quando a gente pensa na promoção de saúde do idoso ou da pessoa em processo de envelhecimento, tá? Então, o que seria a educação ou a promoção de saúde? Em que áreas, em que lugares e de que maneira isso acontece? É um pouco do que eu falei na primeira palestra, né? Por exemplo, nos centros de convivência, né? Nas universidades das terceiras idades, nos projetos, né, que visam a questão promocional da saúde, quer dizer, você não tem que enxergar, né, o ser humano num processo de envelhecimento só com as questões limitantes que ele possui, né? Então, quando você trabalha com a gerontopsicomotricidade, seja você um educador, seja você um terapeuta, seja você um psicólogo,
fonoaudiólogo, geralmente tem várias áreas que trabalham no campo da promoção de saúde do idoso, né? Então, com a gerontopsicomotricidade, são atividades, né, assim falando de uma forma geral, que vão promover uma dinâmica somática aonde aquele ser humano ele está num processo de envelhecimento, entrando nesse processo. Por isso que eu gosto hoje em dia de pensar nos 50 mais, sabe? Porque eu acho que é uma faixa muito que a gente não muito aprofundada, não muito estudado, o que acontece nessa temporalidade dos 50 anos, né? Então, quando se começou as políticas para a terceira idade, para o idoso, para a gerontologia, se pensou 60 anos e agora se pensa 65 anos. Mas esse processo de envelhecimento, ele na verdade, como eu disse para vocês, né? Lá de baixo ele vem somando e ele vem também limitando, né? Então, quando chega aos 50 anos, indo para os 65, entrando na faixa dos 60, a educação gerontopsicomotora ou a gerontopsicomotricidade, ela é muito importante para a prevenção, né? Então, são atividades que a gente chama num cunho mais lúdico, que tem o foco mais na ludicidade, nas vivências psicomotoras, muito trabalho de grupo, né? Porque você está trabalhando ali com uma dinâmica daquele ser humano, né? Que está entrando para uma faixa, vamos supor, do envelhecimento tal como está estabelecido, né? Digamos assim, como eu já falei para vocês, não que eu acredite que o envelhecimento começa aos 65, tá? Eu venho estudando essa área e eu acho que a gente precisa pensar na curva do tempo, né? E não numa faixa etária, mas para título de trabalho, profissional, de pesquisa, a gente precisa pensar numa faixa, né? Então, atividades lúdicas que passam pelas dinâmicas de grupo, e aí você pode pensar em vários elementos, em várias dinâmicas, em vários materiais. Uma questão importante da gente falar da psicomotricidade é que é uma técnica educativa, reeducativa e terapêutica que faz uso também de materiais, faz uso do corpo como material, né? O corpo é material para o psicomotricista, o corpo do próprio psicomotricista, o corpo das pessoas com quem ele trabalha, e também fazer uso de vários materiais, dos mais variados, que vai da pesquisa do próprio psicomotricista ou do grupo que está com ele, ou da pessoa que ele está desenvolvendo um trabalho, que aquele material vai ter um efeito, né, no caso da educação gerontopsicomotora, né, para a faixa do envelhecimento, quer dizer, geronto. Quando eu falo geronto, a gente vai pensar nessa curva do tempo, tá? Não tem como fugir disso, até porque é uma ciência importantíssima da gente pensar o ser humano numa faixa etária que é enorme. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas enfim, então as atividades dinâmicas, e aí você tem os mais diversos materiais. Qual é a diferença então de trabalhar com a criança, ou com o jovem, até mesmo com o bebezinho, a criancinha pequena? É que a pessoa idosa, pensa bem, o ser humano, né, numa faixa etária de 50, 60 anos, 65, 70, ela carrega em si, né, alguns tempos com ela mesma. Ela carrega a criança dela, ela carrega o jovem dela, ela carrega o adulto dela, mas ela carrega isso aí, né? Então, o que acontece? Você vai oferecer o material, mas a forma como você vai oferecer, a maneira como você vai dinamizar, ela é outra. Você vai estar respeitando a cultura, o conhecimento dessas pessoas, a experiência de vida dessas pessoas. Então, é bastante diferente do que eu trabalho com a criança ou com o jovem, ou até mesmo com o adulto jovem. É muito diferente, porque a experiência de uma pessoa com uma idade mais avançada, ela vai dizer muito do que você vai fazer com ela, né? Do que você vai desenvolver com ela em termos de, por exemplo, no ramo da gerontopsicomotricidade, que pensa educação, que pensa prevenção. Então, há de ter conversa, há de ter avaliações psicomotoras, o que é possível, que dinâmicas que são possíveis fazer, né? E outras que não são possíveis. Mas a verdade é que esse caminho
da educação, que geralmente são feitas em centros de convivência, em clubes, até mesmo em academias de ginástica. Às vezes tem lá o psicomotricista fazendo algumas dinâmicas, né, em casas de convivência, em universidades de terceira idade, em projetos, sejam eles públicos ou privados, às vezes até em planos de saúde, né? Então, a ideia é a promoção de saúde, né? É você prevenir, né? Então, vou dar só um exemplo para vocês que é muito importante, que a gente trabalha com educação gerontopsicomotora. A prevenção em quedas. Ah, mas isso o físio trabalha, o fono trabalha, o psicólogo trabalha. Claro, todos os profissionais, cada um com a sua abordagem, ele vai trabalhar esse momento das quedas, da prevenção de quedas, né? Mas a psicomotricidade, como ela tem a dinâmica do movimento, você vai desenvolver dinâmicas onde ele vai se apropriar da consciência corporal, por exemplo. Então eu vou dar um exemplo para vocês, assim, vivido por mim, que foi uma experiência muito rica, trabalhando com um grupo em centro de convivência, né? Era um centro de convivência na UERJ, e eu tinha assim, um grupo bem grande, né, nessa abordagem, por exemplo, da educação psicomotora, gerontopsicomotora. E aí nós entramos com um trabalho de consciência corporal, com vários materiais. Eu marquei o chão também, elas tinham que passar por alguns movimentos no chão, né? Não podiam pisar em alguns lugares, podiam pisar em outros, com muita segurança. E o que aconteceu? Muitas vezes a própria pessoa questionava: mas para que eu estou prevenindo quedas? Eu não vou cair. Eu sou conhecedora da minha vida, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Aí entra o trabalho profissional. Sim, você conhece, mas vamos conhecer um pouco mais, e sempre tem coisas a descobrir. Então, foi muito interessante, porque nós fizemos essa dinâmica. Na mesma semana, na semana anterior, se não me engano, tinha tido 2 atropelamentos em frente à universidade, de pessoas idosas, né? Por quê? Eu fui até lá com o grupo. O que nós fizemos? Olha a dinâmica aí. Nós descemos, né? O grupo ficava no 10º andar da UERJ, nós descemos juntos, fomos até o local do atropelamento e fiz eles terem a consciência. Perguntei: onde vocês atravessariam essa avenida aqui em frente ao UERJ? A maioria me apontou exatamente no lugar onde havia tido os atropelamentos, que era fora do sinal, né? Que era num lugar onde muitos jovens atravessam correndo para pegar o ônibus, com seu tempo, com a sua dinâmica, e aí alguns deles que estavam até acostumados a fazer isso, porque moravam por ali pela região, por exemplo, falaram: não, eu sempre atravessei por aqui, eu vou assim, eu dou um espaço de tempo e vou. Olha, no momento que eu tive essa consciência junto com eles, né, que nós conversamos, eu falei: e vocês vão continuar atravessando aqui? Já está claro que a gente precisa ter mais consciência do corpo, seja pelo tempo do sinal, seja por alguma coisa que está acontecendo, pela velocidade dos carros, mas está na hora da gente pensar na dinâmica. E aí nós fizemos assim 1 mês de trabalho, foi muito enriquecedor, porque houve assim uma troca de informação, houve realmente várias... Aí eles começaram a falar das quedas que eles tinham. Formular é um trabalho de reformulação, de ressignificação psicomotora. E aí entra também o campo do emocional, as inseguranças, ou, digamos assim, esse contato, né, para poder aprofundar nas suas áreas. Então, qual é a diferença? Mas a fisioterapia faz isso, a fono, de certa forma, né, ela vai, por exemplo, alguém que está com alguma questão, passou por uma cirurgia maxilar, alguma coisa assim, a fono faz esse trabalho educativo. Sim, eu digo para vocês, a psicomotricidade, ela é como qualquer profissão, ela trabalha a transdisciplinaridade, ela trabalha com outros profissionais, né? Nenhum profissional se basta em si mesmo. E quando a gente fala de ser humano, então, né, a ideia é a troca de experiências, mas a gerontopsicomotricidade para a reeducação, né, da pessoa idosa que passou por processos cirúrgicos ou processos traumáticos ou processos libertários, vamos pensar em coisa boa também, né? A pessoa que se auto-libertou de uma série de coisas, né, e está querendo ressignificar, se reeducar, né? E isso não tem idade,
tá? Eu tenho essa experiência, eu tive pessoas chegando para mim com 90 anos, né? Na reeducação mesmo, querendo uma reformulação, uma retomada com uma transformação, tá? A partir de um processo traumático e tal. E também processos libertários. O que são processos libertários? Bom, a pessoa sempre foi de ter, vamos supor, de não sair de casa e ela agora quer sair. Ela agora quer sair muito de casa. Ela tem lá seus 80 anos, ela tem lá seus 76, ela quer sair de casa. Como sair? Né? Então isso é um trabalho muito interessante, porque entra esse campo do somático, do emocional, né? Da ressignificação. Por exemplo, eu tenho aqui a Iracema Starling, que é psicóloga, atende a todas as idades também, mais adultos, né? Mas está aberta a todas as idades, né? A Iracema. E também também ela é psicomotricista. Tenho certeza que ela aplica no campo de trabalho dela uma série de conceitos, uma série de saberes, né? De conhecimentos que esse campo da psicomotricidade traz. Porque a psicomotricidade ela vai falar do movimento, ela vai falar de algo que está em pulsação, né? E isso tem vários conhecimentos que são agregados aí, tá? Então a reeducação com a pessoa, com a gerontopsicomotricidade, ela funciona muito por aí. Aí você vai encontrar nas clínicas, né, que trabalham com pessoas com idosos. Então eu também tive essa experiência nesse campo da reeducação. Eu trabalhei 8 anos numa clínica com Alzheimer, com Parkinson, com doenças degenerativas, doenças neurológicas, né? Eu trabalhei alguns anos, bastante tempo, e trabalho ainda, tá? Trabalho agora mais individualmente, né? Vou à casa da pessoa desenvolver um trabalho ou orientar a família, né? Para que desenvolva um trabalho nessa área com o idoso acometido de doenças crônicas neurológicas, né? Então, vou também tentar trazer para vocês uma experiência muito bacana que eu tive com um paciente meu que tinha 83 anos e ele teve Parkinson, né? Então, quando ele me chamou para trabalhar, né, foi muito interessante a primeira forma como ele me chamou, porque eu fazia um trabalho num determinado prédio, né, num condomínio, e eu fazia um trabalho preventivo com alguns idosos, tá? De prevenção, de dinâmicas, e uma vez ele foi andar com a enfermeira dele, ele viu esse trabalho. Daí ele fez contato comigo, tinha um cartãozinho meu e tal, e me contratou. Quando eu cheguei lá, para mim foi um grande desafio, porque ele estava no estágio do Parkinson, que até se alimentar realmente era difícil, ele tinha trabalho com a fono, ele tinha vários outros profissionais fazendo trabalhos com ele, né? Mas uma coisa ele me pedia muito, ele falava assim para mim, aquele trabalho que você faz lá no Play, né? Então era um trabalho de dinâmica maior, era um trabalho de amplitude, de caminhar, né? E nós começamos por aí, né? E foi um longo trabalho de 3 anos, maravilhoso, maravilhoso, né? Em que a gente aprofundou conhecimentos um do outro. Ele chegou a me contratar assim para passar uma tarde inteira com ele, porque ele era um escritor. Então ele me mostrava os livros dele, ele falava dos livros com muita dificuldade da fala, ninguém tinha muita paciência de escutá-lo, ele tinha muito a dizer, né? Então foram 3 anos de trabalho para mim, assim, uma experiência riquíssima e que deu um redimensionamento da postura dele, né, com relação a essa questão reabilitativa, né, de uma doença que é crônica, e aí adaptações, seja na forma de sentar, de se alimentar, de conversar, de ter contato com a família, foi muito legal, tá? E tem um campo que eu chamo o campo da terapia gerontopsicomotora, né? A terapia gerontopsicomotora, ela é muito peculiar, né? E na verdade, é muito específico, é um trabalho muito de uma escolha da pessoa idosa, né? Assim como qualquer trabalho de terapia vem de uma escolha ou uma necessidade, claro, né? Mas quando na fase adulta a gente, né, procura pensar numa escolha, numa busca, numa procura, numa busca, né? E eu tive algumas experiências assim também de atender em consultório e de atender na casa também da pessoa, e geralmente é um trabalho individual, né? Porque é um trabalho que vai aprofundar questões
né? E aí é um trabalho somático mais profundo, no sentido mesmo da pessoa se descobrir em qualquer idade. E aí se descobre através de uma dinâmica, né? A dinâmica da vida da pessoa, a dinâmica corporal da pessoa. Então tem um trabalho aí pela frente muito interessante e que destoa um pouquinho realmente de algumas outras terapêuticas, né? Daí se dá o nome de gerontopsicomotricidade. Então, lembrando aqui de um caso, era uma senhora e ela queria que eu fizesse um trabalho no momento que ela precisava sair de casa e tomar uma sopa. Então, era o dia da semana que ela saía de casa, era o único dia, e ela tomava uma sopa comigo, tá? Então, esse trabalho, mas tomar sopa é fácil. Não, calma. Era desde o momento que a gente se encontrava, a roupa que ela colocava, uma conversa antes, no dia anterior, do que a gente ia trabalhar. Então, ela, com o tempo, foi trazendo o álbum de família, né? E a gente aquela sopa era um mero mediador, concordam comigo? Se tem aí terapeutas presentes, né? Pessoas da área de saúde mental. Então, a sopa era um elemento, né? Talvez o lugar que ela ia também devia ter uma questão afetiva ali, entendeu? Mas o mais importante foi o trabalho, né, desse álbum de família que foi se desenvolvendo, né? E a ponto de em alguns encontros, né, ela então me pedir para fazer contato com algumas pessoas da família e se encontrar nessa sopa. E dali a sopa deu caldo. Bom, gente, assim, eu quis ilustrar, eu gosto muito de trabalhar dessa maneira em palestra, ilustrando um pouquinho com ações, com atividades assim, né, que acontece mesmo quando você se propõe a trabalhar com a psicomotricidade. E com a gerontopsicomotricidade é sempre uma caixinha de surpresas, né? Porque não existe uma questão, isso vai da experiência, né? Eu trabalhei muitos anos com essa área, hoje trabalho com todas as idades, eu tenho um foco também de trabalho da pessoa na fase do envelhecimento com deficiência, é um outro trabalho que eu faço, com deficientes visuais, né? Deficientes auditivos, motores, com paralisia cerebral, síndrome de Down, enfim, num processo de envelhecimento. É um outro trabalho que eu chamo de APEs, Atividades Psicomotoras Especiais, porque além desse processo de envelhecimento é comum a todos nós humanos, né, seres humanos, eles também são, né, pessoas como nós, só que eles têm essa questão mesmo que a gente chama, né, se determina como algumas deficiências, né? E aí tem alguns parâmetros diferentes, algumas questões um pouco diferentes que norteiam o trabalho. Então eu faço também esse trabalho, né? É uma outra conversa para um outro tempo, para um outro momento. Então é muito importante a gente pensar nessas três esferas. Hoje eu quis trazer muito esse conceito, porque se você é um profissional da área, se você é um estudante, se você quer ir para esse campo de trabalho, você precisa um pouco pensar, quer dizer, você precisa ter noções realmente da gerontologia, né? E isso eu dou no meu curso. Eu estou aqui hoje com vocês lançando um curso que eu vou dar, um curso no mês de julho, para quem quiser fazer. É um curso de pré-formação, um curso básico de introdução à gerontologia e à psicomotricidade, tá? Porque só numa formação mais apurada, em gerontopsicomotricidade, que eu pretendo lançar em agosto, que vão ser 4 meses de curso, que aí você vai sair realmente com uma bagagem, né? Se você já trabalha com a psicomotricidade, ou você já trabalha com a gerontologia e quer aprender sobre a psicomotricidade, vou dar um outro exemplo para vocês com relação a isso. No fórum que eu fiz na UERJ em 2004, depois teve um pequeno curso também de um mês de introdução. Na época foi o mesmo curso que eu dei, um pouquinho diferente, que a gente tem elementos novos agora, né? Havia, por exemplo, na turma, uma dentista que procurou o curso para fazer. Eu achei extremamente curioso na entrevista do curso, porque ela falou, não, eu trabalho com pessoas de todas as idades, mas eu quero criar um foco para a pessoa com envelhecimento
E aí tem uma adaptação de cadeira, tem uma forma de conversa, elas não querem, vamos supor, é difícil abrir a boca para poder tratar, tem aí uma série de coisas, e eu percebo que não é só a formação bucal ou só a dificuldade maxilar, mas também tem muito tabu, né? Então foi muito interessante, que eu falei, não, tem tudo a ver, pode fazer o curso sim. E ali abriu para mim que tem pessoas de outras áreas, que nem são da área de saúde, ela é da área de saúde, dentista, né? Mas teve uma arquiteta que me procurou, teve uma engenheira, entendeu? Então, assim, eu pude ver que tem outros campos de trabalho e que vão pensar a gerontopsicomotricidade, quer dizer, a dinâmica do ser humano em envelhecimento, pensando, sentindo, ressignificando, simbolizando, né? Então, eu estou aqui também para dizer isso para vocês, que se vocês quiserem fazer esse curso de noções básicas, né, seja para complementar o seu trabalho, ou porque você tem uma pessoa, vamos supor que você não seja profissional dessa área, nem queira fazer nenhum curso profissional, você tem uma pessoa idosa em casa, você trabalha, você faz uma assistência a uma pessoa idosa da sua família, ou uma pessoa amiga, e você quer entender um pouco melhor sobre isso, né? Quer ter noções um pouco mais amplas, né? Mais transdisciplinares sobre essa questão do envelhecimento humano e a dinâmica dessa pessoa humana, né? Você pode fazer também, tá? Esse curso básico, ele é aberto mesmo. Se você é estudante também, alguns estudantes já procuram esse foco, né, no envelhecimento humano. Porque eu trabalhei na UERJ, eu tive muito estagiário de todas as áreas, da pedagogia, da psicomotricidade, do IBMR, tive pessoal da Estácio, tive pessoal da Cândido Mendes, do Instituto A Vez do Mestre, onde eu dei aula também durante muitos anos, com essa disciplina, né, promoção de saúde do idoso. Então é isso, eu vou dar esse curso em julho. Se você tiver interesse, você pode me procurar na minha página do Facebook. Eu achei o caminho mais fácil para você não ter que deixar o telefone aqui, né? Enfim, é um contato um pouco mais direto. E aí eu tenho uma página no Facebook, meu Face é Gabriela Rangel. Se você abrir lá vai aparecer Psicomotricidade Dimensional. E tem uma página também dentro do Facebook que eu abri para essa questão de curso, de palestras e tal. E aí você pode deixar uma mensagem para mim no Messenger, né? Ou uma mensagem, no Messenger, uma mensagenzinha, olha, eu vi sua palestra, eu tenho interesse em fazer esse curso de introdução à gerontopsicomotricidade, né? Eu sou fulana, eu trabalho com isso, eu não trabalho, eu tenho uma pessoa idosa em casa, minha mãe, minha tia, meu pai, meu avô, enfim. Então é um curso realmente aberto, tá? Não tem assim uma pretensão de ser um curso profissionalizante, esse curso básico que vai funcionar em 5 aulas em julho, né? Vão ser videoaulas e também algumas aulas de debate, né? Mas em agosto, aí sim, em agosto, início de setembro, eu pretendo lançar uma formação, tá? Com alguma instituição parceira, que aí realmente a pessoa profissional, também aberta a todas as profissões, não vai ter limite de profissão, tá? Porque eu tive, por exemplo, um homeopata que me procurou na época, médico homeopata, né? Clínico geral homeopata. Ele tinha interesse nessa área por diversos motivos e aí fez também o curso de introdução comigo, tá? Então é isso, me procurem por lá. Você pode também deixar mensagem aqui para mim no Insta, né? Deixar, olha, eu queria um contato com você, meu telefone é tal, meu WhatsApp. Eu vou deixar o meu WhatsApp para você aqui, não tem problema, se você quiser fazer contato pelo WhatsApp comigo, né? E, enfim, e é uma pena assim, eu gostaria até de estar conversando, abrindo perguntas e respostas, né? Mas fica difícil, no momento que você está pensando coisas para falar, você também debater. Por isso que eu digo que o curso de introdução é importante, tá? Você pode também ir no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, que é Gabriela Rangel Luz, Psicomotricidade Dimensional. Ali tem vários vídeos que eu tenho feito, tanto vídeos de dinâmicas, de respiração, também um processo terapêutico que eu deixei lá, sem esse foco da idade. São 7 aulas que você faz o seu mapa psicomotor dimensional, se você quiser fazer, tá? Mas por lá também você pode deixar um like, deixar uma mensagem para mim.
Mas eu prefiro que vocês foquem, se forem entrar em contato comigo para fazer o curso de introdução, no Message, por e-mail ou aqui no Insta, tá? Então, no Message é Gabriela Rangel, né? No Insta, mesma coisa, Gabriela com 2 L's, tá? gabrielarangel.ins, né? Vocês estão aqui comigo, ou se forem compartilhar esse vídeo. O meu e-mail, se quiserem anotar, por e-mail eu acho muito bom também, né? Porque chega de uma forma organizada, também é um veículo que eu uso muito. Então, Gabriela, com 2 L's, Rangel, profissional@gmail.com. E o meu telefone de WhatsApp que eu vou deixar para vocês, que é 21, né? Rio de Janeiro, 967062166. Você pode me procurar também, tá? Agora vamos avançar mais um pouquinho, assim, conversar mais um pouquinho, antes que o Insta comece a assinalar aqui que tem um tempo para terminar, né? Eu tô gostando de fazer essa live aqui, gente, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso para vocês, porque eu tô, assim, usando esses mecanismos tecnológicos já faz um tempinho, mas de outra maneira, né? Então você fazer as lives é diferente, é algo novo, né? Eu faço mais no Facebook, mas estou achando muito interessante a live no Instagram, até porque eles avisam mesmo quando está chegando no finalzinho, né? E tem a possibilidade de você participar ao vivo se você quiser, né? Se a pessoa pedir para entrar, né? Hoje eu não vou abrir para conversa, mas um próximo encontro, quem sabe, tá? No curso, por exemplo, as videoaulas de curso, eu pretendo abrir interações. Bom, vou mostrar aqui para vocês algumas imagens interessantes para vocês pensarem: educação, reeducação e terapia, tá? Então, na educação, vamos pensar na educação, na dinâmica. O foco realmente é você criar ânima, você criar motivação, você criar o start para o movimento, ou o restart, né, que eu digo, né, para você poder se movimentar. E movimento aí, gente, não é sair movimentando, fazendo ginástica, não é isso, né? É um movimento que você tem a consciência mesmo, você vai buscar a consciência e a saúde. Às vezes o movimento daquele dia é tirar um bom sono, né? Deixei até um silêncio aí para a gente pensar. Agora eu lembrei realmente de um caso muito interessante de uma pessoa idosa que eu atendi em terapia psicomotora, fantástica ela, e ela, enfim, acabou encontrando um grande amor já aos 78 anos, né? E estava vivendo, assim, a pessoa era, né, o homem era bem mais novo que ela, e ela estava vivendo de forma muito empolgada, assim, né? Só que ela estava um pouco angustiada em determinado momento. E a gente perguntando, né, conversando, trabalhando o corpo, a respiração, eu localizei que ela estava cansada, né? Cansada de tanta dinâmica, de tanta novidade, de tanta coisa, que ela precisava também se respirar fundo para estar vivendo esse momento que ela considerou tão ímpar na vida dela. E aí eu me lembrei exatamente disso que eu sugeri para ela. Ela falou: qual a sugestão que você faz para essa semana? Eu falei: sono. Né? Eu falei: sono, descanso, preguiça. Então, nem sempre o movimento, ele tem que ser um movimento dinamizado para fora, que a gente chama, né? Quer dizer, expansivo, né? Às vezes o movimento é um movimento concentrativo, né? É um movimento sedativo. Olha quanta coisa aí para a gente trabalhar no curso, né? Então tem isso, tá? O idoso passa por todas essas questões, como todas as idades, sendo que aí entram os diversos estudos que vocês vão ter comigo com relação à gerontologia, que é com relação à questão da genética, a questão do desenvolvimento das estruturas, né, físicas, psicofísicas, que a gente precisa entender um pouquinho até para poder estar, né, correndo mais livremente na área da emoção, né, da simbolização, tá, e das dinâmicas. Então, assim, pensando em educação, vamos ver aqui, eu tenho uma imagem muito bacana, que eu vou mostrar para vocês, né, de um trabalho muito simples. Por exemplo, esse aqui, né? Não sei se está dando para ver, vou chegar mais perto, tá? Se vocês observarem, eu estou com o quê? Com bolas, né? Aquelas bolas de aniversário. Então, teve um momento que
nós trabalhamos leveza, né? E aí, quais os materiais que nós pesquisamos, o que que nós levantamos, o que que significava leveza para esse grupo, né? E daí, essa foi um exemplo de dinâmica que nós trabalhamos bastante em cima desse material, da leveza, da escolha das cores. Nossa, foi assim, um mês de trabalho com esse material. Claro que a gente sempre renovava, mas surtiu muito efeito. E em termos de psicomotricidade mais da dinâmica corporal, deu muito desafio, né, de coordenação motora, espaço-tempo, né, e também equilíbrio. Porque você vê a bola, né, de soprar, ela tem uma dinâmica no ar, né? Então aquela coisa de pegar, de levar, de guardar, de ter que buscar e não perder o chão, foi um trabalho muito rico, um material tão simples, né? Então, por aqui vocês veem que tem uma ideia de uma educação, de uma promoção, de um trabalho com uma dinâmica. Vamos agora ver aqui um trabalho de reeducação, tá? Olha aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou eu aqui, eu estou de rosa ali, e tem um grupo sentado comigo, um grupo de convivência, né? Onde a gente está conversando sobre o corpo, sobre a corporeidade. Então é um trabalho reeducativo, é um trabalho que vai na dinâmica, mas ele vai também, né, na reeducação, numa conversa, né, numa proposta de tentar entender, né, da ordem do cognitivo, da ordem do pensamento, da troca de conhecimentos. Então, um trabalho que passa muitíssimo por aí, uma forma muito bonita de se trabalhar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu acho muito significativa, muito bonita mesmo, tá? De um trabalho de terapia, né? De terapia psicomotora com os idosos. Então, em alguns momentos a gente trabalhava o corpo, né, o aconchego, né, o dar as mãos, o estar junto. E isso, gente, tinha um fator causador aí de ressignificação dos afetos muito grande. Olha essa imagem aqui. Foi um momento de uma dinâmica de um grupo que eu terapeutizava, né, de gerontopsicomotricidade, e que, olha aonde eles foram, né, onde eles foram caminhando, olha que bonito. Né? Eles foram se embolando, eles foram se, né, querendo ser uma única unidade, né, uma única célula, um único corpo. Foi um trabalho muito interessante, muito bacana, altamente terapêutico, né, e que devolveu para eles um lugar totalmente novo, muito novo mesmo. Então, fica aqui o meu convite para vocês, né, eu espero que vocês estejam aproveitando, né, um pouco desses conhecimentos que eu estou passando. E agora eu vou ler aqui uma análise que eu fiz, tá? E que eu deixo aqui para vocês pensarem junto comigo, tá bom? Agora eu botei o outro óculos, estou enxergando um pouquinho melhor. Tá aqui a Denise. Oi, Denise! Que bom, Denise está aqui também. Maravilha. Iracema acompanhando. Depois vamos trocar, hein, Iracema? Bom, então eu vou ler para vocês, que eu acho que isso é uma espécie de um resumo que eu fiz, tá? Até para poder apresentar essa minha proposta de curso e de desenvolvimento, né? Então vamos lá. Gerontopsicomotricidade é a psicomotricidade dirigida para pessoas idosas. A psicomotricidade é uma das terapias desenvolvidas dentro do campo da psicomotricidade pelo psicomotricista ou para a pessoa que está em formação em psicomotricidade. Estão comprovados os benefícios da mesma para um envelhecimento com mais saúde e, consequentemente, com melhor qualidade de vida. Né? E aí a gente pode até pensar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo, no mundo, né? E no nosso país, como foi desinteressante, acho que é essa palavra, com que trataram
né, as pessoas do nosso país em processo de envelhecimento. E é muito curioso que a maioria dos grandes epidemiologistas, cientistas, são todos de cabelo branco. Uma sociedade não pode desprezar, né, os seus longevos. Uma sociedade que despreza seus longevos, despreza o seu caminho, né? Então, voltando aqui, a psicomotricidade é uma área da ciência que se preocupa em estudar a relação que existe do corpo e da mente. Na psicomotricidade, a pessoa é considerada como um todo. Os movimentos, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, o contexto social e histórico onde essa pessoa se insere. A intervenção psicomotora entende a pessoa de uma forma global, avaliando as capacidades motoras, cognitivas, psicoemocionais e sociais, para melhor definir um plano de ação e intervenção de trabalho. Essa intervenção utiliza atividades lúdico, terapêuticas, relaxantes, ativantes, expressivas e motoras. O objetivo e benefícios gerais da gerontopsicomotricidade são: aí a gente vai falar de uma retrogênese, a gente vai falar de manter as capacidades cognitivas, que é muito importante, né? Mesmo as pessoas que estão acometidas com algumas doenças degenerativas, o Parkinson, o Alzheimer, é fundamental trabalhar a gerontopsicomotricidade. Retarda a evolução de determinadas doenças, isso é muito importante, né? A doença de Alzheimer, citando a doença mais comentada, mais falada, né? A doença de Alzheimer e outras demências como Parkinson, AVCs, síndrome pós-queda, sofrimento emocional, depressão, ansiedade, problemas na motricidade, na marcha, no equilíbrio, na coordenação e ocorrência de quedas. Essas são as demandas que mais aparecem, né, quando você vai trabalhar com a pessoa em processo de envelhecimento nos vários campos da saúde, da educação, da reeducação. E aparece também na gerontopsicomotricidade, né? Apoio aos cuidados paliativos. O que será isso? Auxiliando técnicos, equipe técnica que pensa a psicossomática, né? O controle da dor e a promoção do bem-estar geral. Então, a gente também pode pensar enquanto equipe de trabalho. A gerontopsicomotricidade ela compõe com profissionais, como técnicas paliativas. Eu vi uma vez um trabalho, vi várias vezes, alguns trabalhos, acompanhei e visitei, trabalhos em hospitais, com efeito extremamente importante, pessoas acometidas, internadas durante muito tempo, né, com mais idade, e teve efeitos muito interessantes, e eu mesma trabalhei com um projeto no Rocha Maia, tá? No hospital aqui em Botafogo. Melhoria da qualidade de vida, isso aí, claro, né? Quando você investe no ser humano, você tem a melhoria de qualidade de vida, né? Todos esses aspectos têm um papel importante na promoção e na qualidade de vida da pessoa idosa, pois permitem que sejam autônomas de si mesmas, autônomas sociais, autônomas individuais e coletivas, e possa viver o seu dia a dia, né, pertencente. Então, gente, é isso, né? Eu procurei assim dar uma sintetizada em elementos importantes, porque é isso, né? Quando você começa a direcionar o seu olhar, o seu interesse para essa área, você começa a enxergar até lá atrás, até quando você atende, vamos supor, a Denise, se não me engano é a Denisinha que está aí, né? Professora de educação física. Se ela for pensar, né, às vezes num aluno que ela está fazendo um trabalho, ele tem 30 e poucos anos, se a gente tem um olhar trabalhado, um conhecimento que você vai, né, um aprendizado que você vai estudar sobre o envelhecimento humano, aos 30 você traça uma curva. Não que aquilo vá acontecer, mas você consegue ver, enxergar e poder até interagir e poder intervir junto com aquela pessoa, né? Seja ela no campo da educação, né, que aí entra várias medidas de prevenção, seja no campo da reabilitação, e aí tem muita gente hospitalizada, precisando disso, em clínicas e tal,
né? Ou que fizeram cirurgias, ficaram acamadas, diversos contextos, até mesmo, como eu disse, contextos libertários, né? Como tem também esses processos avançados da terapia psicomotora, da terapia gerontopsicomotora, e que é um campo muito novo, muito novo. A terapia psicomotora é uma área muito nova ainda, né? Que está sendo agora ganhando um peso no nosso país, né? Mas ainda é muito nova, existe, né? Tanto que eu trabalho com isso e conheço vários terapeutas que trabalham com a terapia psicomotora, né? Então, mas é um campo ainda muito novo. Então, quando o idoso chega te procura para isso, ou ouviu falar e te busca, ele já tem um interesse. Olha, as pessoas que eu atendi de mais idade, eu tinha lembrei agora de uma cliente de 82 anos. A primeira pergunta que ela me fez quando a gente estava sozinha, assim, eu e ela vem cá, me chamou a atenção esse nome. Que é isso, hein? Eu achei tão comprido, tão interessante, eu vim pela novidade, né? Então ela veio para querer conhecer um campo novo. Ela já tinha feito, quando mais nova, terapias holísticas, não holísticas. Ela estava querendo conhecer um campo novo, né? Uma abertura diferente na vida dela, uma terapêutica diferente. Então tem desde isso até mesmo a localização de uma necessidade, né? É uma necessidade que se tem daquele tipo de trabalho. A gerontopsicomotricidade tem um trabalho muito peculiar também com idoso, acabei de lembrar aqui, que é bem interessante, que alguns idosos com Alzheimer, por exemplo, que não podem de jeito nenhum ir à rua sozinhos. Então existe hoje um grupo de trabalho que faz o trabalho que a gente chama de trabalho de rua, né? Com idosos, com Alzheimer, com demências das mais variadas, né? Algumas doenças neurológicas. Então também contrata o terapeuta psicomotor, né? Porque ele trabalha em movimento para acompanhar algumas itinerâncias dessa pessoa idosa. E é muito interessante, é um trabalho muito rico. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia hoje aqui era de uma palestra passando um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento, né, que eu acabei adquirindo ao longo digamos assim, que eu tive contato com o meu primeiro paciente com terceira idade, idoso mesmo, talvez em, digamos assim, 89, 88, por aí, né? Enfim, acabei aprofundando esse trabalho. Hoje eu tenho uma formação nessa área, eu fiz um curso de pós-graduação em gerontologia na Fiocruz, né? E tive aula com um grande mestre da gerontologia no país, que se chamou Mário Sayeg, que ele já era idoso quando eu tive aula com ele, né? Mas ele foi o grande gerontólogo brasileiro. Também trabalhei na equipe do Dr. Renato Veras, na UERJ, durante 13 anos, né? Que é uma sumidade de gerontologia também. Nós tínhamos um grupo de estudo nessa área e fiz a pós-graduação nessa área também. Então, acabou sendo uma área realmente de muito interesse, de muito aprofundamento e que é muito interessante. Então, queria dizer para vocês assim, que hoje, né, assistindo esse momento mundial, esse momento que com certeza tem que sair um outro humano disso, ou pelo menos apontando para um novo humano, né? Voltou tudo para mim, da minha pesquisa, da minha formação com envelhecimento humano, porque a forma como estão tratando essa questão no Brasil, né, que está sendo inclusive agora debatida pela Sociedade Brasileira de Gerontologia e tudo mais, era como assim o idoso fica ali separado, né? Ele não pode pegar. Sim, mas de que maneira? Então começa a primeira questão por aí. Depois as outras questões que vieram também, que a gente precisa pensar muito. Existe uma bioética, claro, uma bioética da vida, mas é muito séria a forma de pensar, né? Então, para mim ficou claro que nesse momento, no Brasil e no mundo, porque eu também vi essa manifestação em outros países, precisa repensar o envelhecimento humano urgentemente. Está se falando tanto de previdência, se falando tanto de muita coisa, mas não se fala, né? Está na hora de um mergulho novamente, como foi dado nos anos 90, no mundo inteiro,
um mergulho novamente na área do envelhecimento humano com tudo que tem, né? Com a questão da genética, com a questão dos simbolismos, da questão de uma nova construção familiar, do campo profissional, né? Da criatividade, da questão da idade, da amplitude da idade nas sociedades, que era algo previsto, né? Me lembro que eu tive uma palestra dentro da minha formação na Fiocruz em 2000 sobre a questão da previdência no mundo, né? Isso não é pensado de agora. As pessoas que são dessa área já pensam nisso há muitos anos. Isso desde sempre tem pesquisadores nessa área, desde a época do sanitarismo, né? Então, já se vem se pensando sobre isso, né? Só que a discussão nos anos 90 foi uma discussão muito forte no mundo inteiro. Foi o primeiro ano, a primeira década que se comemorou, por exemplo, o Ano Internacional do Idoso. Aqui no Brasil foi em 99, entendeu? Teve uma passeata em Copacabana, teve um monte de coisa, eclodiu uma série de projetos no Brasil todo, né? Porque a necessidade de pensar um homem com mais idade na sua curva de tempo, porque, né, se a gente for pensar há um tempo atrás, a média de envelhecimento era considerada, né, 40 anos era uma pessoa entrando para o envelhecimento, né? E hoje a gente tem totalmente diferente essa curva do envelhecimento humano por diversos motivos que a gente pode pensar. Mas a verdade é que a gente aqui no Brasil, já se discutia em 2000 a questão da previdência, independente de propostas de governo, né? Uma questão da curva do tempo, uma questão da tecnologia também, que ampliou uma série de questões da vida humana, e aí começa a se pensar o ser humano em outras faixas, né? Para você ter uma noção, dentro da questão da terceira idade, tem 4 faixas de tempo. Só dentro da questão da terceira idade, são 4 faixas de tempo, tá? Só para a gente daí dar um salto. Gente, então é isso. Olha, uma boa tarde para vocês, tá? Uma boa noite também. Espero que vocês passem esse conhecimento. Tem muito